Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado Padre Pablo, queridos irmãos e irmãs, novamente agradeço a oportunidade e partilho com vocês também a alegria de celebrar com vocês mais esse dia da novena em louvor a São João Batista. No mundo todo e no Brasil de modo especial, por esses dias, muitos lugares estão celebrando a devoção a João Batista. Mas sempre que nós celebramos o nosso padroeiro, sempre que nós celebramos um santo de devoção da comunidade, nós precisamos celebrá-lo justamente para nos inspirar nele, para nos espelhar nele, para observar naquele padroeiro, naquele santo, naquela santa, aquilo que nós podemos viver dentro da nossa vida, dentro da comunidade. E de João Batista nós sabemos duas coisas que nós ouvimos na palavra de Deus. Nós ouvimos que João Batista chamava o povo à conversão, convidava o povo à mudança de vida, porque o reino de Deus está próximo, Jesus está próximo. Então João Batista chamava o povo: muda de vida, transforma a sua vida, endireita a sua vida. É o convite que João Batista faz constantemente. Por isso, penso eu que nós, tendo São João Batista como padroeiro desta comunidade, desta paróquia, essa voz dele não pode calar hora nenhuma em nós. E nós devemos sempre nos perguntar: no que eu posso me converter? Onde eu posso me converter? O que eu posso mudar na minha vida? O que pode ser melhorado? O que pode ser endireitado na minha vida? Porque é o convite que João Batista faz a todos nós constantemente: mudai de vida, transformai os caminhos. Por quê? Porque o Senhor está conosco, ou o Senhor está sempre perto de nós. E por isso esse convite à conversão, que não pode deixar de ser dito e nem deixar de ser anunciado, mas deve sempre falar primeiro na nossa cabeça, no nosso coração. Depois João Batista também nós ouvimos na palavra de Deus que vivia no deserto e se alimentava de mel e gafanhoto. Realmente uma dieta bem rígida, né? Uma dieta realmente muito austera. E viver no deserto é justamente viver com poucas coisas, viver somente com aquilo que é necessário e comer somente aquilo também que é necessário, aquilo que pode. Mas antes de tudo, mostra para nós que João Batista não se alimentava somente tanto das coisas humanas, mas se alimentava antes do Senhor, da sua fé, da graça de Deus, da sua relação com Deus. Por isso, meus irmãos, nós também precisamos observar isso do nosso padroeiro, o modo humilde de viver, o modo austero de viver, o modo simples de viver. E se o modo simples de João Batista viver naquele tempo foi um sinal, foi realmente um símbolo de mudança de vida, de conversão, para nós também hoje é muito importante. No mundo de muito consumo,
num mundo onde o dinheiro sempre fala mais alto, e nós vemos isso todos os dias nas nossas vidas, vemos as relações familiares, as relações de amizade, vemos tantas coisas serem atingidas pelo poder do dinheiro, as guerras que nós vemos acontecer atualmente na história, muitas movimentações políticas não são pelo bem do povo ou buscando o progresso da humanidade, mas quase e na totalidade são sempre em busca do dinheiro e do poder. Por isso, se nós começamos a seguir o exemplo de João Batista, que viveu de modo simples, austero, humilde, somente com aquilo que necessitava, somente com aquilo que realmente precisa, porque antes de tudo nós precisamos da graça de Deus, é ela que nos alimenta, é ela que nos mantém de pé. Se nós tivermos um modo de vida mais simples, certamente será um sinal muito importante na nossa vida e na vida de toda a comunidade. Por isso, de João Batista, nos lembremos sempre disso. O convite à conversão e o modo simples de viver. O convite à conversão que não pode calar na nossa vida e na vida da igreja, de todos nós, e o convite a uma vida simples e humilde. Da palavra de Deus, meus irmãos, quero pegar um pensamento, uma motivação de cada uma das leituras. Nós ouvimos uma primeira leitura, uma carta de São Paulo, se não estou enganado, aos Coríntios, que eu sou péssimo para ficar guardando essas citações, me desculpem. Mas do que é que Paulo está falando? Paulo está falando também de uma situação muito importante para a nossa vida, para nós hoje. Jerusalém, a cidade, a comunidade cristã de Jerusalém, os seguidores de Jesus que moravam em Jerusalém, perderam seus bens, né? Seus bens de certa forma foram confiscados, porque os cristãos eram perseguidos. E foram feitas coletas para ajudar a igreja de Jerusalém. E Paulo, que estava na Macedônia, vai escrever para o pessoal de Corinto, para a comunidade de Corinto, e vai dizer: olha, aqui na Macedônia, que é uma comunidade muito mais pobre, mas muito fervorosa e muito alegre, eles participaram da coleta, fizeram uma coleta e enviaram para os santos de Jerusalém, ou seja, os nossos irmãos de Jerusalém. E Paulo diz então para a comunidade dos coríntios: também peço a vocês que colaborem, que façam também parte desta coleta, ajudando os irmãos que necessitam. Portanto, meus irmãos, fazer coleta na vida da igreja é algo que já acontece desde o princípio. E a coleta é justamente uma forma de ajudar, de partilhar, de colaborar com o outro. Mas qual é a motivação que nós fazemos a coleta? Por qual motivação nós fazemos a partilha? Vocês vão de concordar comigo que quando a gente tem um dinheirinho, dar é muito fácil. Eu dou ali R$100, que aquele fulano para de me atentar para comprar aquele bingo, né? Para comprar aquele negócio da igreja. Mas Paulo vai dizer a razão, a motivação, que também deve ser para nós hoje, que também deve ser para a nossa vida. Paulo vai dizer: Cristo, de rico que era, se fez pobre por nós. Cristo está no alto, na sua majestade, está com Deus, é Deus, mas desce, assume a nossa pobreza e se doa completamente a nós. Portanto, Jesus não dá uma coisa, mas Ele dá a si mesmo, Ele doa a si mesmo, Ele doa a sua vida, Ele doa o que Ele é, Ele doa toda a sua existência. E assim também deve ser a nossa partilha na vida. Assim também deve ser a nossa partilha dentro da família, dentro da comunidade, dentro da igreja. É muito fácil eu devolver o dízimo, talvez. É muito fácil eu fazer uma oferta na igreja ou colaborar na novena. Mas eu estou dando do que eu tenho ou eu estou dando a mim? Ou eu estou oferecendo a mim mesmo, me doando à comunidade, me doando ao Senhor, me entregando completamente naquela oferta, naquela doação? Porque há uma diferença aí. Eu posso dar das coisas que eu tenho, dou as coisas que eu tenho, mas não dou de mim. Não dou do meu amor, não dou do meu serviço, não dou do meu afeto, não dou o meu perdão, não dou a minha convivência. Por isso, nós precisamos sempre fazer essa distinção e perceber:
Eu estou simplesmente doando do que eu tenho ou eu estou me doando também na vida da comunidade? Faço um exemplo muito simples que vivenciei essa semana. Lá na paróquia nós estamos preparando os tapetes para Corpus Christi, né? Fazendo a ornamentação, e vai ser um percurso até longo. Então um coordenador de uma pastoral disse: não, padre, a gente dá o dinheiro e paga, e alguém faz. Eu falei: não é pelo dinheiro. Pelo dinheiro a paróquia mesmo paga. Mas nós queremos ver você aqui, conversando com outros irmãos, exercendo a sua criatividade, preparando o material, se entrosando com o resto das pastorais, partilhando do seu tempo, daquilo que você é, daquilo que você sabe com os outros. Portanto, dar o dinheiro às vezes é muito fácil, mas dar de nós, dar daquilo que nós somos, daquilo que nós vivemos, dar do nosso coração, às vezes é muito difícil entre nós, porque nós doamos, mas não estamos presentes, não nos entregamos verdadeiramente. Por isso pensemos um pouco nisso que São Paulo nos diz, e que nos estimula sempre a colaborar um com os outros, nos estimula sempre na igreja, a uma igreja ajudar a outra, a colaborar com a outra. Depois nós ouvimos o Evangelho, que nós estamos acompanhando desde a semana passada, quando retomamos o tempo comum. Jesus falando com os discípulos: vós ouvistes o que foi dito aos antigos. Aos antigos, a lei antiga disse: amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Então, nós que somos os seguidores de Cristo, nós que somos convidados, como disse o Evangelho, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Nós que buscamos essa perfeição, perfeição não no sentido de sermos prontos, melhores, mas nós que buscamos essa santidade de vida, nós que procuramos nos assemelhar ao nosso Senhor, somos convidados a ir mais além. Somos convidados a fazer um passo diferente. E que passo é esse? Amar até os inimigos, amar até aqueles que nos odeiam, amar até aquele que às vezes fala mal de mim. É claro que não é fácil, e falo por mim mesmo, é uma experiência muito difícil, mas nós não podemos perder de vista o desejo de amar. Às vezes eu não vou ter afeto, não vou ter emoções por aquela pessoa, não vou amá-la, mas eu não posso perder de vista o desejo de amá-la, de gostar dela. E é muito importante a palavra que Jesus nos diz hoje, porque Ele vai dizer assim: olha, amar o vizinho, cumprimentar o semelhante, até os pagãos fazem isso. Até os pagãos, ou seja, até as pessoas que não têm fé, que não têm Deus no seu coração, fazem isso. Mas nós precisamos ir além. Nós não podemos, meus irmãos, nos limitar a amar somente aqueles que são semelhantes a nós. E olha que nós estamos num tempo que isso é muito presente. Nós queremos amar somente os iguais, né? Somente as pessoas que se parecem comigo, da mesma classe social, que pensam da mesma forma que eu, que trabalham com as mesmas coisas que eu, que têm o mesmo time de futebol, o mesmo partido, a mesma cor, essas coisas todas que vocês sabem muito bem. E aí nós vamos criando sempre aquela tendência do nosso grupinho, né? Do nosso grupinho, dos nossos. Mas o Senhor nos convida a ultrapassar tudo isso. O Senhor nos convida a ir além de tudo isso. É preciso amar também aquele que não me é muito agradável. É preciso também rezar por aquele que eu não simpatizo muito. É preciso também conviver e ter boas relações de vida fraterna, até com aqueles que às vezes nos odeiam ou nos desejam mal. Portanto, é um esforço que o Senhor nos convida. E isso nós fazemos de hoje para amanhã, ou dessa semana para a próxima? Não, meus irmãos. É um esforço para a vida toda. É um esforço para a vida toda. É uma conversão para a nossa vida toda. Por isso nós precisamos nos empenhar nisso, porque está aí também o nosso processo, o nosso caminho de santidade, o nosso caminho de perfeição. Amados irmãos e irmãs, partilho essas palavras muito simples com vocês nessa noite, justamente para nos ajudar e nos motivar na nossa oração. Primeiro tomamos o exemplo de João Batista, nosso padroeiro,
que nos convida à conversão e ao modo simples de vida. Depois, com a segunda leitura, Paulo vai nos dizer: Cristo se doou por todos nós e nos convida também a nos doarmos, a nos ofertarmos uns aos outros. Por isso, sejamos mais livres, mais espontâneos, mais disponíveis, mais gratuitos e nos dediquemos mesmo uns aos outros, nos doemos mesmo naquilo que nós podemos fazer na nossa vida, na vida da família e da igreja de modo especial. E depois, com Jesus no Evangelho, vamos ouvir justamente isso. O cristão é chamado a ir mais à frente, a ultrapassar os limites. E como é que nós ultrapassamos esses limites nas nossas relações? Não amamos somente nós que estamos aqui, não amamos somente aqueles que são da nossa família, mas amamos e queremos bem até mesmo aqueles que são nossos inimigos ou que nos desejam mal. Não percamos de vista isso que o Senhor nos convida, a amar a todos, porque nisto também consiste a santidade de vida. Que São João Batista interceda por esta paróquia, por essa comunidade, animando e dando a todos vocês perseverança na fé.